pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês, vim fazer o update do desfraude do Marcelinho, porque eu fiz o primeiro vídeo no comecinho de dezembro e depois eu acabei não falando mais sobre o assunto e aí ficou por isso mesmo, então eu vim falar pra vocês como que tá a situação hoje. Bom, a gente resolveu começar mais por insistência da escola, assim, porque tinha menos crianças com fralda na sala dele. Eu achei justo, achei legal, tudo. Como eu disse no vídeo passado, eu não tinha muita pressa, né, pra fazer isso, mas ok, vamos lá, é uma fase, a gente tem que enfrentar. Eu confesso que foi bem difícil. Eu acho que quando você percebe que vem da criança, a coisa é um pouco mais fácil. Ou seja, quando ela já se sente incomodada com a fralda e tudo. Ele nunca deu esse sinal pra mim até então, a gente começou mesmo sem ele dar nenhum sinal pra gente que realmente ele tava querendo tirar a fralda e tal. Mas a gente começou mesmo assim, em casa e na escola. O método que a gente escolheu, e que eu acredito que realmente seja o mais correto, seja tirar a fralda de vez, assim, pra não ficar confundindo a criança, pra ela não saber quando ela tá, quando ela não tá. Tira de vez e aí vai treinando e vai insistindo até uma hora que ela acerte. Ele no começo não acertava nada e além de não acertar, eu percebia que ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí a gente, com o livro que eu mostrei no vídeo antigo, quem quiser ver o vídeo antigo eu vou deixar o link aqui embaixo, ele começou a assimilar essa história de que o cocô e o xixi deviam ser feitos no pinico, no vaso, enfim, e que ele estava sem fralda. Mas ele só errava, ele passou quase o mês inteiro de dezembro assim, ele só errava, só errava e só errava. E eu comecei a ficar preocupada, confesso que me passou pela cabeça assim, putz, acho que eu vou desistir, não tá na hora dele ainda, tal, só que eu também sei e vi isso em muitos lugares que desistir é pior, que aí sim é que a criança não vai entender nada mesmo, quer dizer, por que eles estão tirando a minha fralda, de repente não estão mais, então acho que não ia dar muito certo. Aí eu recorri a N métodos, né, pra ver o que poderia funcionar com ele. O do quadro de prêmio, pra ele receber um prêmio no final de completar, não daria muito certo com ele, porque ele não tem essa percepção de tempo. E como ele não estava acertando nenhuma vez, eu não tinha nem como mostrar pra ele, né? Aí foi um dia que uma amiga minha pegou e falou, por que você não oferece uma recompensa imediata, alguma coisa que ele goste muito, e que ele perceba que se ele fizer, ele vai ter essa coisa. Pelo menos é um estímulo no começo e depois que ele entender, aí você vai tirando aos poucos. Falei, putz, é uma boa ideia. Ele sempre foi apaixonado por umas balinhas pequenininhas assim. Ele vive pedindo e tudo. Aí eu falei, acho que eu vou tentar com as balinhas. Comprei as balinhas e expliquei pra ele. Falei, filho, quando você fizer xixi, você vai ganhar um prêmio, porque você é grande, porque agora você não vai mais usar fralda, nananana. Coloquei as balinhas ali em cima, na vista dele, e ele sempre pedia, eu falei, não filho, tem que fazer xixi no pinico. Quando você fizer xixi no pinico, você vai ganhar a balinha, blá, blá, blá. Teve um dia, um belo dia, que do nada ele falou, mamãe, xixi. Aí eu corri com ele e ele acertou. Aí ele fez tudo direitinho. Claro que ele, tava até um pouco perdido assim, mas ele acertou e ganhou a balinha e ficou super feliz. Foi assim, pra ele, acho que foi a coisa, ele se sentiu como quem fala assim, eu consegui, né? Isso é meu porque eu fiz tudo certinho, assim, e eu fiquei super orgulhosa dele. Eu achei que esse negócio ia, ajudar, mas nem tanto, mas gente, foi impressionante. Quando ele percebeu que, lógico, quando ele entendeu o corpo dele, ele percebeu como é a vontade de fazer xixi e ele entendeu que ele ganharia uma balinha, ele começou a acertar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Chegou, assim, deu uma semana, ele já estava acertando todos os xixis, aí eu já parei de dar balinha, porque senão, é bala demais. E aí foi a vez de treinar o cocô. O cocô foi mais difícil que o xixi ainda. Mesmo com as balinhas, ele não acertava, ele só fazia na cueca, várias vezes. E como a gente trocou, eu parei de dar a balinha pra ele, eu acho que ele ficou um pouco desestimulado.
Aí minha mãe teve a brilhante ideia de um dia pegar e falar assim: ô Marcelinho, se você acertar o cocô, a vovó vai te dar um pirulito. Aí ele, um pirulito, né? Ele achou aquilo o máximo. Gente, na primeira vez que ele ficou com vontade, ele pediu e ele acertou o cocô. Foi muito engraçado. E aí ajudou ele a entender esse processo, quer dizer, ele prestou atenção no corpo dele, ele viu o que acontecia quando ele sentia vontade de ir ao banheiro. E aí a partir daí ele começou a acertar cada vez mais, claro, escapando de vez em quando, principalmente quando ele tá brincando, que tá distraindo, assim, antes, né? Quando ele tava distraído, ele errava, deixava escapar, mas a cada dia que passava ele tava cada vez melhor, até que chegou um dia que ele parou de errar, enfim, e aí foi aquela alegria, né, pra mim, porque eu não precisei mais ficar lavando cueca. E hoje, ó, foi dezembro, janeiro, fevereiro tá acabando, então 3 meses. Ele levou mais ou menos 2 meses pra ficar 100%, e hoje ele fica sem fralda em momento nenhum, nem quando anda de carro. Só quando ele dorme, a gente ainda coloca, porque dormindo ele ainda não aprendeu. Mas deu tudo certo. Hoje ele já não usa mais, só usa pra dormir. Enfim, essa foi a minha experiência. Se você tá pensando em começar esse processo, ou se você tá no meio desse processo e tá vendo que a situação tá difícil, o meu conselho pra você é não desista, em hipótese nenhuma, e acredite no potencial do seu filho, porque ele vai conseguir. Parece que não, mas ele vai. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, mas tudo vai dar certo no final. O importante é que sempre que ele erre, você não brigue, sabe? Não, para que ele não se sinta retraído nessa hora. Ele precisa estar tranquilo para poder conhecer o corpo dele e poder pedir, enfim, para que dê tudo certo no final. Procura literatura, tem muitos livros legais aí no mercado para ajudar, para contar historinha, para a criança entender esse processo. Para você, pesquisa bastante na internet, tem bastante ideia, bastante gente falando sobre o assunto. Para mim ajudou muito procurar ajuda, procurar dica. Eu jamais teria imaginado em dar algum prêmio imediato para ele, e foi isso que fez realmente com que desse tudo certo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar, se inscreva no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!